Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o CNC, contar um pouco de sua história. A começar por: o que significa a sigla CNC? CNC se refere a Comando Numérico Computadorizado. Mas o que é Comando Numérico Computadorizado? Vamos entender um pouco da história do CNC. O CNC é a evolução do antigo NC, Comando Numérico. Até a década de 50, quando o NC foi inventado, as máquinas-ferramentas necessitavam de serem operadas por humano. A programação do NC era feita por cartões ou fitas perfuradas. Não existia uma linguagem de programação estabelecida. Cada fabricante podia criar o padrão que julgasse mais apropriado. Essa, dentre outras dificuldades, fazia com que os donos das fábricas desconfiassem do NC. O exército americano comprou então 120 máquinas e alugou para diversas empresas com o objetivo de popularizar as máquinas-ferramentas, controladas por comando numérico. No final da década de 50, foi criado no MIT o Código G, linguagem usada na programação do CNC até os dias de hoje. Somado aos primeiros programas de CAD que foram aparecendo no final da década de 60, os primeiros CNC surgiram na década de 70, devido ao aumento do custo de mão de obra e da popularização dos minicomputadores. Vamos ver agora como são as CNCs dos dias de hoje. Com o objetivo de entender um pouco a diferença entre um torno convencional e um torno CNC, tomamos como base o laboratório de usinagem do curso de Engenharia Mecânica da PUC Contagem, onde fizemos uma experiência simples. Torneamos uma peça da mesma forma, primeiro em um torno convencional, depois em um torno CNC, e comparamos os resultados. Os equipamentos utilizados foram: torno Imor Oficina 650, com preço estimado em R$ 25.000. Torno CNC Treves TR1, com preço estimado em R$ 90.000. No torno Imor Oficina 650, todos os ajustes são feitos através de alavancas, como observamos pela foto. As configurações de rotação, bem como de avanço do torno, por exemplo, são todas através de alavancas, e todas manuais, o que não acontece no torno CNC. Observamos então a usinagem da peça no torno mecânico. Já no torno CNC, todas as configurações são feitas através de programação. No caso do Treves TR1, o comando usado é o comando Fagor. No torno CNC, até mesmo o deslocamento dos eixos para a colocação da ferramenta é dado de forma automatizada, permitindo assim uma configuração muito mais rápida do torno. Observamos então a usinagem da peça no torno CNC. Essa mesma peça que foi usinada no torno convencional, no CNC foi usinada muito mais rápido de uma forma muito mais precisa. Há uma vasta aplicação para o comando numérico, principalmente se tratando de máquinas-ferramentas, a começar por impressora 3D, torno CNC, fresa CNC e router CNC. São as principais aplicações. Existem também diversos programas controladores de comando numérico computadorizado. Um exemplo é o Mesh 3000, um programa simples, gratuito, de livre download e que trouxe grande revolução e aplicabilidade para diversas formas de comando numérico computadorizado. Um exemplo da aplicabilidade inimaginável do MEC 3000 é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como veremos a seguir no vídeo. O MEC 3000 é responsável por separar os comandos via computador em 3 movimentos, X, Y e Z, que correspondem cada um a seus motores e responsáveis por movimentar a estrutura robótica demonstrada, sendo essa estrutura um CNC. Quando eu dou o comando para o robô, pegue a pirâmide vermelha e coloque na caixa, ele é capaz de ir lá, reconhecer a pirâmide vermelha, pegar e colocar na caixa. Mas se eu falo para ele, se pegue a pirâmide e coloque na caixa, ele vai perceber que tem mais de uma pirâmide. Ele pergunta assim, qual pirâmide? E se eu disser para ele a vermelha, ele não vai conseguir entender. Aí vai perguntar, o que você quer dizer com vermelho? Eu vou ter que reproduzir para ele, eu vou ter que tentar até chegar no comando de pegue a pirâmide vermelha e coloque na caixa. Porque ele consegue, na programação, ele vai conseguir transformar o pegue num comando de ação, para ele saber o que tem que fazer. Agora, se eu falar simplesmente a vermelha, ele não vai conseguir fazer a inferência do comando. Então, esse é o nó. Quer dizer, quando a gente conseguir resolver essa questão semântica,
Então a gente consegue transferir isso para outras situações práticas e resolver várias outras questões, inclusive de tradução. A ideia principal é reproduzir na máquina aquilo que nós fazemos, aquilo que o nosso cérebro faz, em termos cognitivos. Porque à medida que a gente consegue reproduzir na máquina aquilo que nós já sabemos sobre o nosso cérebro, a gente acaba trombando com questões práticas que a gente não tinha pensado ainda, que a gente descobre sobre o processamento cognitivo do cérebro quando você está tentando reproduzir, simular. E à medida que você simula, você descobre coisas que você não sabia sobre o cérebro humano ainda. Do ponto de vista da medicina, a gente conhece muito pouco do nosso cérebro, do cérebro humano em si. Então esse projeto, a construção de um cérebro, entre aspas, robótico, poderia contribuir para que a gente conhecesse o nosso próprio cérebro. Quer dizer, as soluções que a gente foi encontrando para esse micromundo, ela pode virar uma solução completamente inovadora na mão de uma pessoa que esteja preocupado com fisioterapia, por exemplo, ou lidar com pessoas tetraplégicas, por exemplo. Então nós temos muitas soluções para as redes sociais hoje, todas elas são à base de princípio da inteligência artificial, né? Se você faz uma busca no Google, por exemplo, no seu computador, a partir daquela busca, você começa a receber propagandas direcionadas para você no seu computador, pelo seu perfil de usuário. Esse perfil de usuário, isso é todo traçado por princípio de inteligência artificial de software, que é a mesma ideia que a gente está usando aqui, só que nós estamos usando no meio físico. Meu nome é Maurício Carvalho, trabalho na indústria de autopeças, na fabricação de produtos para a indústria automobilística já há cerca de 40 e poucos anos. Tive a oportunidade nesse período de acompanhar o desenvolvimento da indústria automobilística desde o início, quando comecei a trabalhar para cá. No Brasil, nós tínhamos, vamos falar, a nossa estrutura de desenvolvimento de automobilístico, ela era muito arcaica. Embora nós importávamos a tecnologia, principalmente europeia, para podermos fazer o desenvolvimento dos veículos, nós tínhamos pouco recurso. Recurso esse que talvez fosse até os mesmos que tinha na indústria no mundo. Para ter exemplo, a gente fazia, por exemplo, um molde de madeira para nós podermos estar fazendo a fundição do estampo que ia estampar um produto, exemplo, porta, capô, teto. E esse estampo ele era feito antes de madeira, depois de todo bem confeccionado em madeira, fazia-se a usinagem do aço fundido ou a partir do broco, copiando da madeira em máquinas que na época era o que tínhamos de revolução, eram essas copiadoras que faziam a cópia da madeira para o aço. Isso dali ia ser um estampo, esse estampo ele ia ser ajustado manualmente através de ferramentaria, alguma coisa em usinagem. Isso demandava um tempo muito grande para podermos estar fazendo esse ajuste e ter um produto de qualidade. Qualidade essa que era muito ruim em relação ao que nós hoje aplicamos. Porque tinha-se que se fazer o ajuste peça a peça e muitas vezes você tirava a peça do desenho original para podermos estar ajustando com o produto que teria que ter um acoplamento. Acoplamento esse que, se você pegar o carro antigo,
o carro antes do desenho matemático, você vai ver que o acoplamento, a diferença de folga entre as peças, ela é enorme, coisa de 15, 20 milímetros às vezes. Após a entrada do desenho matemático e com o início do uso do CNC, nós passamos a fazer essa usinagem conforme desenho. Então, uma vez o produto projetado e desenvolvido através de desenho matemático, passou-se a fazer a usinagem do produto no centro de controle numérico, nós chamamos de CNC, e essa usinagem passou a ser muito mais precisa. Então, tem ainda que fazermos alguns ajustes no ferramental após a usinagem, mas como princípio, acoplamento, ficou muito mais preciso. Então, se nós pegarmos o carro de hoje para comparar com o carro antigo, a diferença de qualidade é muito grande. E podemos citar também o tempo de desenvolvimento. Antes nós tínhamos, para poder fazer o desenvolvimento de um carro, nós tínhamos aí um período de, no mínimo, 5, 6 anos para podermos estar desenvolvendo o produto. Então isso era um dos fatores que, por exemplo, dava a Fiat, que ficou, por exemplo, com a maior experiência é a Fiat, um Uno que ficou 30 anos no mercado e não tínhamos muita opção. Por quê? O tempo de desenvolvimento era muito grande e muito caro. Com a entrada do CNC, você partiu de sempre pontos zero e desenvolveu todo o carro, né? Então você tinha um ponto de referência. Então a possibilidade de erro ficou muito menor. Na época do início do CNC, partia-se para o desenho e comunicava com o CNC, era através inclusive de fitas perfuradas, que a máquina fazia a leitura dessa fita, e essa fita tinha todo o desenvolvimento das coordenadas do produto. E isso aí veio evoluindo. Hoje, o desenho já parte do desenho totalmente matemático, que entra para a máquina de CNC, e o produto é desenvolvido, por exemplo, dizer que ele fica 100% conforme o desenho projetado. Isso deu aí um ganho de desenvolvimento. Hoje tem montadora que desenvolve um carro em 6 meses, partindo do zero. Então ficou muito mais competitivo o mercado, dando opções com muito mais velocidade de modelos de carro. Então o CNC ele veio contribuir de uma forma muito eficaz para que nós tenhamos esse desenvolvimento aí com uma velocidade muito grande.